Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Retalhos, da Alana Pereira, que está disponível no Kindle Unlimited, e esse é o primeiro dark romance que eu li na minha vida. Então eu estava bem curiosa, mas eu também achei tudo muito doido, muito esquisito, e eu acho que não é uma leitura pro meu estilo. A Aurora, ela é uma imigrante italiana que ela mora em Nova York, no pior bairro possível, e ela é uma garota que apresenta assim vários problemas diferentes, como ela não se alimentar direito, aparentemente ela está fugindo de alguma coisa, ela quer morrer, ela tem uma paranoia constante de estar sendo perseguida, porém nesse caso é verdade, ela está sendo perseguida. E o Zeus é um matador de aluguel, junto com os irmãos dele, que foram colegas de um mesmo orfanato e que sofreram diversos tipos de abusos dentro desse orfanato, e também é um dos stalkers da Aurora. Digo porque ele encontra várias coisas que indicam que mais alguém esteja vigiando ela, apesar de a gente ainda não saber o porquê de tudo isso. O Zeus é obcecado por ela e, apesar de no início ainda não estar claro, ele parece conhecer ela de algum lugar no passado e agora ele reencontrou ela, mas ela não se lembra dele. Pelo menos ainda não, né? Porque também ela não sabe como ele é. A Aurora, ela trabalha em uma livraria e o chefe dela, o Paul, vive dando em cima dela, vive sendo um babaca, fazendo insinuações que me fizeram achar que ele era um dos stalkers dela. E ele também tem um amigo babaca, que é o Parker, que fica fazendo uma proposta de ouro, sabe, pra Aurora, querendo que ela vá para uma outra cidade, é, que onde ela vai ter faculdade, emprego, moradinha, assim, sabe? Aquele tipo de coisa que a gente que assistiu Suave Jorge sabe que não é bem assim que funciona, tá? É, e o nome dele, Parker, é o mesmo nome de um criminoso que o irmão dos Zeus está procurando e que está envolvido com o tráfico de pessoas. Então, para mim, ali tinha um fundinho, né? Nós temos também o personagem do Jim, que é uma pessoa com quem a Aurora trombou na rua, que deu pesado em cima dela desde o primeiro momento, assim, mas que o Zeus inclusive, ela começou a sair com ele e tudo, mas que o Zeus encontrou um app de rastreio no celular dela que não foi ele que colocou. E esse celular foi comprado pelo Jim, porque o dela quebrou quando eles se conheceram. Porém, no mesmo dia, ela pegou o chefe dela, o Paul, mexendo nesse celular, então também pode ter sido ele. Então, assim, muitas coisas. Essa garota claramente é perseguida por muitas pessoas e nesse começo, assim, você não sabe quem fez o quê. O Zeus, ele se cansa começa de observar ela só de longe, ele começa a aparecer na casa da Aurora à noite, sem esconder nada, mas dizendo que ele precisa dela, que ela ainda vai amar ele. E do nada ela cria uma teoria que ele e o Jim são a mesma pessoa e decide chamar o Jim para sair e tentar descobrir. Ao mesmo tempo, o Zeus está lidando com imitadores do trabalho dele que estão eliminando os rivais. Parece que para causar uma guerra interna ali que ele e os irmãos não vão poder vencer. E que parecem saber tudo sobre o orfanato, de onde eles vieram, quem eles são, inclusive enviou uma caixa cheia de coisas da Aurora para os Zeus. E a Aurora, ela segue acreditando firmemente que os Zeus e o Jin são a mesma pessoa por causa de uma cicatriz que ele tem na nuca. Só que assim, com base no passado dos Zeus, no pouco que foi mostrado, eu acredito que o Jin seja outra pessoa também do orfanato que passou pelas mesmas coisas. E o Zeus encontra ela amarrada dentro da banheira, em casa. Depois que ela dorme, vai tirar satisfação com o vizinho que ele viu espiando pela janela e ele recebe um recado, que a organização que ele deixou, que a gente ainda não sabe qual é, quer ele de volta e estão mexendo com a Aurora justamente para fazer ele voltar. Então, assim, coisa de maluco, gente, sério. No dia seguinte, ela acorda com a casa cheia de câmeras, cortesia dos Zeus, e ela vai trabalhar. Só que o Parker faz novamente uma proposta para ela ir para essa outra cidade, ela decide aceitar, o que faz o Paul, que é o chefe dela, surtar completamente e ele tenta violentar ela. Ela acaba conseguindo se defender com um estilete e o Zeus chega logo em seguida, levando ela embora, atacando fogo na livraria, e vendo o rosto dele na luz do dia, ela percebe que o Zeus e o Jin não são a mesma pessoa e surta completamente. Mas assim, o Zeus, ele leva ela até Grave Hollow, que é a cidade onde ele cresceu, onde fica o orfanato, mas também era a cidade para onde ela iria com a proposta do Parker. E lá ela se lembra que ela conheceu ele na infância, inclusive ela era apaixonada por ele,
já que a mãe dela vinha no orfanato todo mês para fazer um tipo de tratamento, e mesmo depois da morte dela, a Aurora foi forçada a continuar vindo por algum motivo junto com uma amiga dela, que era a Blake. Porém, agora ela quer se manter afastada dos Zeus, já que ele não contou que ele realmente era, preferiu manter as coisas em segredo. Só que eles acabam se resolvendo depois quando Zeus começa a contar exatamente as coisas que ele fez e ela percebe que as mensagens, os recados que ela recebeu para assustar ela não eram dos Zeus. Ele fazia só a parte da proteção do Stalker ali. Então os dois ficam juntos. Ela começa na faculdade que o Parker conseguiu para ela em Grave Hollow e as coisas parecem bem, porém ela ainda não contou pro Zeus sobre o Jim, sobre ter outra pessoa perseguindo ela, o que é bem problemático. E eles vão até a biblioteca, o convento, a prefeitura, procurando saber mais sobre o passado deles e descobrem que existe uma outra instituição como o Orfanato dos Meninos, que era meio que um manicômio apenas para mulheres. E que ambas as instituições meio que trabalhavam juntas, sabe? Um dia a Aurora vê na faculdade essa mesma amiga que ia com ela pro orfanato, que ela tinha certeza que estava morta também, que persegue ela e leva ela embora. E o Zeus, ele fica completamente desesperado, ele rastreia o celular dela, ele tenta encontrar ela de todas as formas, mas ele não acha nem sinal. E quando ele chega em casa, ele encontra o corpo dela, assim, completamente destruído. Só que ele tem certeza que se trata dela por causa de uma tatuagem que nunca tinha sido citada anteriormente. Só que o que ele não sabe ainda é que um dos irmãos dele, o Luke, estava trabalhando junto com o Jim e que eles pegaram ela. Só que ele não acreditou quando ela disse que ela era namorada de Zeus, ela falou dos outros irmãos dele, das coisas que eles estavam fazendo, ele não acreditou nela. E com a morte da Aurora, todas as perseguições, imitações do trabalho dos meninos param, porém o Luke nunca mais é visto por eles. Ele liga assim uma vez na vida e outra na morte. No dia em que seria o aniversário da Aurora, um ano depois, o Romeu, que é o outro irmão, recebe uma ligação do Luke dizendo que a Aurora está viva. Então, logo em seguida, nós temos um capítulo do Zeus achando ela em Vermont, porém, eu não tinha certeza se era da primeira vez que ele a reencontrou, só que eu comentei isso e a autora me respondeu dizendo que era da primeira vez que ele reencontrou. E então, assim, pela segunda vez, o Zeus achou que ela estava morta e ela não estava. E o último capítulo do livro é sobre a perspectiva da Aurora, dizendo que querem que ela se esqueça, mas que ela não vai se esquecer dele. Assim, gente, no início do livro, a autora deixou bem claro que as pontas soltas eram intencionais, porque era uma saga. Mas puta que me pariu, que agonia. Assim, sigo dizendo, Dark Romance não é pra mim, são coisas assim, é um mundo que não me parece interessante, não me parece atrativo, mas assim, eu simplesmente preciso de uma continuação para esse livro, para entender esse contexto todo, para ver esse bando de coitados sendo felizes, mesmo que do jeito doido deles. Porque assim, a história dos personagens é sombria, mas é muito envolvente. Você fica curioso, você quer saber, e você vai lendo e você não entende, você lê mais. Então, assim, a autora disse que esse ano ainda sai a continuação e eu estou aguardando ansiosamente por ela. Mas se vocês quiserem ir lendo, já está disponível no Kindle Unlimited, também tem pela editora Fruto Proibido, a versão física. E é isso, gente. Espero que vocês gostem.